Sistema Único de Saúde, SUS, pode deixar de ter hidrocortisona. Olá a todos, obrigada pelo espaço. É uma satisfação poder estar aqui, então, conversando com vocês. Eu sou membro, então, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, SBTIM, né? Uma sigla um pouquinho complexa, mas para encurtar o entendimento, né? Nós representamos, então, o interesse dos que trabalham com a triagem neonatal biológica, o teste do pezinho, e os erros inatos do metabolismo, né, que são doenças congênitas de causa genética, né, que causam algum impacto significativo na vida dos bebês já logo ao nascimento e que requerem, então, um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, né, para que essa criança evolua, então, com o melhor da sua saúde, né, o melhor possível dentro da perspectiva de tratamento que existe. A hiperplasia adrenal congênita. Vou apresentar então a hiperplasia adrenal congênita. Ela é uma condição também herdada, né? Uma herança genética que nós chamamos autossômica recessiva, ou seja, cada um dos pais é portador de uma variante genética, e se o bebê herda uma variante de cada um dos pais, o bebê então é portador dessa condição. E existem duas formas que já se apresentam ao nascimento, nós chamamos as formas clássicas, e dentre elas, nós temos uma que cursa com perda de sal. É uma condição onde o organismo não consegue produzir, né, por falha de uma enzima, a 21-hidroxilase, não consegue produzir hormônios que são críticos à vida. Ou seja, nós precisamos desses hormônios para a sobrevivência. Então, para simplificar, um deles é o cortisol. Nós chamamos ele de glicocorticoide. Em última análise, regula os níveis de glicose no sangue, tá? Por isso chamado glicocorticoide. O outro é um mineralocorticoide, a aldosterona. Também, em última análise, regula os nossos níveis de sal no corpo. Eu gosto de explicar que nós precisamos desses níveis bem adequados no nosso corpo. A glicose é combustível para o cérebro, né? Combustível para o corpo como um todo. E o sal, ele anda junto com a água, então se a gente não consegue segurar o sal no corpo, nós temos perda de sal, desidratação, e se essa condição não é reconhecida em tempo, né, esse bebê evolui, a óbito. Então, por isso, a importância do reconhecimento precoce através da triagem neonatal, porque os sintomas não são claros, assim, nas primeiras semanas de vida, e o teste do pezinho tem, então, um papel de identificar esses bebês, corrigir a tempo antes do pior desfecho desse bebê. Conitec estuda retirar medicação do SUS. Por conta dessas duas deficiências hormonais, nós precisamos de tratamento adequado, tá? No Brasil, nós temos os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que orientam o uso dos medicamentos que nós chamamos de alto custo para o tratamento, então, dessas condições mais especializadas, digamos assim. Existe um protocolo para hiperplasia adrenal congênita. Nele está a fludrocortisona, que é a medicação que regula, então, essa falta do hormônio que é responsável pelo sal no corpo, tá? Então, isso está bem, né? Essa distribuição é feita nos estados pelo componente especializado. E a outra medicação que substitui o glicocorticoide, né? Nós dispomos de alguns tipos de glicocorticoide. E alguns são até bem conhecidos, porque também são utilizados como anti-inflamatórios, como a prednisolona, por exemplo, também é utilizada para tratamento de asma e outras condições reumatológicas. Porém, nós temos um perfil de segurança que ele é melhor em um tipo específico de glicocorticoide, que é a hidrocortisona.
Então, veja, um bebê já nasce com essa condição, ele vai precisar usar isso para a vida toda, essas medicações. Então, a gente procura sempre oferecer o melhor tratamento possível, pensando em preservar, a vida, né? E dois, em garantir um crescimento e um desenvolvimento mais dentro, da normalidade possível. E nós sabemos que o melhor perfil de glicocorticoide para esse uso continuado é a hidrocortisona. Não existe registro de hidrocortisona no Brasil, tá? Hidrocortisona via oral. Mas em 2015, ou seja, há 10 anos, existiu uma resolução da Conitec para incorporação da hidrocortisona e também, por consequência, distribuição nesse componente especializado no protocolo clínico, e diretrizes terapêuticas. Mas essa incorporação nunca aconteceu, tá? E não só nunca aconteceu, como agora existe esse movimento, né, que parte então dos órgãos governamentais e que suscitou então essa consulta pública do Brasil participativo para a retirada desse medicamento que sequer foi incorporado. E a gente entende, assim, do ponto de vista técnico, que, bom, não foi incorporado e se for retirado, nunca mais teremos a chance dessa incorporação. Então, é uma oportunidade muito boa de a gente discutir, né? Porque é um medicamento barato. Existem algumas universidades no Brasil que produzem, né, através das suas farmácias. Né? Algumas universidades têm curso de farmácia e e esses cursos acabam produzindo esses medicamentos. Mas nunca houve, então, esse movimento de incorporar, tá? E de regulamentar a hidrocortisona no ente público, tá? O que a gente acaba orientando as famílias, tá? A gente acaba orientando que sim, existe um glicocorticoide disponível na farmácia básica, né? Que não tem um perfil tão bom, mas que se a família não tem condições de comprar, enfim, ela não pode viver sem, né? E mostramos o caminho para a compra da hidrocortisona. Mas a gente entende, né, que isso deveria ser suprido, então, por esse protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do governo, né? Por ser uma medicação de custo baixíssimo, e por a longo prazo permitir, então, um crescimento e um desenvolvimento adequado da criança e, vamos dizer assim, um melhor controle, né, dessa condição. Hiperplasia causa distúrbios com falta e excesso de hormônios. Tem um ponto que eu deixei para falar só agora. À medida que a gente tem a falta de dois hormônios, a gente também tem o excesso de um outro hormônio, tá? Que é um esteroide sexual, a testosterona, por exemplo. Então, você imagina se a gente não consegue controlar o excesso de testosterona ao longo de todo o crescimento, essa criança pode desenvolver puberdade antecipada, atrapalhar o crescimento. Então, se o tratamento não é bem feito, a gente precisa bloquear a puberdade, usar o hormônio de crescimento, isso tudo vai elevando muito o custo. Então, se a gente coloca na ponta do lápis, né, o tratamento com hidrocortisona, ele sai ao longo de todo o crescimento muito mais barato, tá? Agora, eu não posso deixar a criança sem o glicocorticoide, porque senão ela tem a pior das consequências, né? Então, a gente faz o tratamento que é possível, mas a gente não faz o tratamento que é o ideal para garantir o bom crescimento e o bom desenvolvimento da criança. Qual a alegação da Conitec? Gostaria muito de ter, e a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal também gostaria muito de ter essa resposta. Nós não temos essa resposta, né? E o interessante de a gente poder conversar, sobre esse assunto é justamente sensibilizar o órgão público para que ele nos traga essa resposta. A própria SBTI e também outras sociedades médicas fizeram esse questionamento já, tá?
mas ainda não obtivemos um retorno. E nessa consulta pública do Brasil Participativo, a gente teve aí um número bem expressivo de participações, mais de 500 participações, e esperamos que isso também sensibilize, né, o ente público. Mas nós entendemos que todos os espaços assim que nós temos para conversar sobre o assunto são importantes. Nosso maior interesse, né, ele é, acima de tudo, ver essas crianças crescendo e se desenvolvendo bem, né? Primeiro, sendo identificadas pela triagem neonatal, né? Nós não temos esses dados no Brasil, mas imaginamos que antes da triagem neonatal, em especial os meninos acabavam indo a óbito, né? Eh, porque a condição não é facilmente reconhecida, se confunde com infecção generalizada, com outras condições do recém-nascido, e a triagem neonatal veio então para salvar essas vidas, né? E isso já acontece no Brasil desde 2012. Então, além de salvar esses bebês, a gente quer oferecer para eles o melhor tratamento custo-efetivo, né? Nós sabemos que o custo não é eh, vamos dizer assim, não é algo que poderia justificar, né? Diferente de outros tratamentos que são muito mais caros, né? E que salvam vidas também. Mas e que também é o de melhor eficácia, né? Isso já comprovado aí por vários estudos e também é o que recomendam as sociedades internacionais que cuidam dessa condição, né? Esperamos a resposta, né? A importância do teste do pezinho. Então, o teste do pezinho é uma medida de saúde pública de muito sucesso, né? Em 2001, o Brasil, então, definiu um programa nacional de triagem neonatal, tornou obrigatório o teste do pezinho. Isso garante para a criança, né, o diagnóstico precoce não só da hiperplasia, como de várias outras condições muito significativas, né? Cujo diagnóstico precoce modifica o curso de vida dessas crianças. A coleta é realizada do terceiro ao quinto dia de vida do recém-nascido, precisa ser assim precoce, porque, em especial, essa condição que eu falei, a hiperplasia adrenal congênita, já começa a apresentar sinais de muita gravidade na segunda semana de vida, veja só, tá? Então, se a gente não detecta rápido, podemos perder o bebê. Outras condições também requerem uma urgência, né? O hipotireoidismo congênito, que é a falha de o bebê produzir hormônio da tireoide, que tem um papel também crucial para o desenvolvimento neurológico. O tratamento recomendado também é antes dos 15 dias de vida, então a coleta no tempo certo, ela é primordial. Primeiro, fazer a coleta, né? Fazer do terceiro ao quinto dia de vida, e o grande benefício desse programa de triagem neonatal é que ele garante nos serviços de referência a confirmação do diagnóstico, o início do tratamento e o acompanhamento desses bebês. Nós temos outras condições, como fibrose cística, que cursa com infecções respiratórias de repetição, como anemia falciforme, também uma anemia herdada, né? Também cursa com infecções de repetição. E nós sabemos que instituir o tratamento precoce também garante a redução da morbidade, né, das complicações que essas condições que são graves podem trazer para a criança. E atualmente nós estamos, existem outras condições, né, que eu citei apenas algumas. Existe, por exemplo, acho que vale a pena falar da fenilcetonúria, que é uma incompatibilidade do organismo de trabalhar um aminoácido, né? A gente consegue ver em alguns refrigerantes à base de cola, atenção, fenilcetonúricos contém fenilalanina. Então, esses indivíduos não conseguem metabolizar esse aminoácido, então requerem já também, desde o primeiro dia de vida, uma dieta modificada, tá? Então, vejam como é importante. Existem outros erros também inatos do metabolismo, de açúcares, como galactosemia,
também requerem ajuste de dieta, e por aí a gente poderia citar uma série de condições, né, que requerem um manejo já imediatamente no primeiro mês de vida. Atualmente se fala na inclusão de mais condições, né? Porque a medicina, os cuidados à saúde, eles estão em franco progresso, né? Nós temos o desenvolvimento aí de novos medicamentos para condições graves. Então, incluir novas condições, né, fazer a expansão do teste do pezinho para outras doenças que tenham tratamento, é uma discussão muito atual que a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal tem participado ativamente também, junto aos entes governamentais e à sociedade civil, né, e o trabalho tem sido nesse empenho de realmente fazer a expansão do teste do pezinho e incluir outras condições para então, possibilitar mais diagnósticos e mais tratamentos. Aproveite e apoie o SUS. Nós precisamos aproveitar o que o nosso SUS, o que o nosso país tem de bom, né? Que são várias políticas públicas que funcionam, né? Dentre elas, o teste do pezinho, os programas de vacinação. Então, nós pedimos que a população mantenha o calendário vacinal das suas crianças em dia, né? E que também faça um acompanhamento regular, né, dos seus filhos, já desde de muito precocemente, para que, se tem alguma questão, se a criança tem alguma questão, mesmo que não esteja no teste do pezinho, possa ser precocemente identificada. Então, o nosso objetivo como sociedade deve ser, né, cuidar das nossas crianças e garantir aí, um futuro melhor para o nosso Brasil. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Cristiane Kopacek pelo seu Instagram, @CrisKopacek, que se escreve assim, K-O-P-A-C-E-K, e também pelo Instagram da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, @SBTEIM. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.